Medusa, na mitologia grega, é uma criatura aterrorizante. Castigada pela deusa Atena, ela tinha cabelos de serpentes, e seu rosto era tão horrível de se olhar que qualquer um que olhasse para ela se transformaria em pedra. Até aí não há muita novidade, mas, afinal, por que é que há tantos movimentos que buscam tratá-la como uma vítima? E por que é que isso tudo tá errado? É o que vamos ver agora. Então bora! Olá pessoas maravilhosas, como vocês estão? Me chamo Hermes Landu e com vocês, meu primeiro vídeo sobre mitologia. E para isso resolvi abordar o primeiro mito que me fez apaixonar tanto por esse tema, que é o mito de Perseu e Medusa. Mas antes de explicar o porquê da Medusa não ser a injustiçada que tanto falam, vamos primeiro contextualizar. Vamos lá então. Tudo começa com Danae, filha do rei Acrísio, que, por sua vez, prendeu ela em uma torre por conta de um presságio que dizia que o filho de Danae o mataria. Mas como sabemos, se algo pode dar errado na mitologia grega, vai dar e muito. Foi então que Zeus, o rei do camarote olimpiano, se apaixona por Danae e não perde tempo para dar um match com a menina. Porém, ela estava trancafiada de forma que só havia uma grade que a separava do mundo externo. Foi então que Zeus se transformou numa fina chuva de ouro, atravessando a grade e envolve Danae, fecundando a mulher que agora deu luz ao Perseu. Mas Acrísio, temendo o presságio, resolve prender a mãe e o filho numa arca de madeira e atirá-los ao mar. Felizmente, um pescador, Dictys, encontrou a arca e, ao abrir, achou uma mãe e seu recém-nascido ainda vivos. Dictys então leva Danae e Perseu para seu irmão, Polidectes, que criaram Perseu em sua própria casa. Alguns anos se passaram e Perseu defendeu sua mãe contra Polidectes, pois ele tentava forçar Danae a se casar com ele. E assim, né, nada disso acontece, só na mitologia mesmo, onde já se viu casamento forçado. Para se livrar de Perseu, Polidectes diz que pararia de forçar um casamento com Danae se ele fizesse um favorzinho, que era de buscar a cabeça da terrível Medusa. Peraí, afinal de contas, quem é a Medusa mesmo? Ela era a rainha das Górgonas, irmã de Euríale e Steno, que eram criaturas monstruosas, filhas de Forces e Ceto. Mas a princípio Medusa era linda, como nos diz algumas versões como as de Píndaro, Aplodoro e Ovídio. Ela era de uma beleza extraordinária, com cabelos impecáveis e olhos belíssimos. Foi então que ela resolveu competir com Atena para ver quem era mais bela. E há até versões, como vou deixar na descrição, de que ela seduziu Poseidon no templo da própria deusa. Noutras foi o próprio deus dos mares que a forçou a relação. De qualquer forma, houve uma provocação à deusa Atena. Então Atena, que não aceita desaforo em casa, resolveu puni-la. E imediatamente, seus lindos cabelos se tornaram serpentes. Seus olhos que antes encantavam, agora petrificavam. E sua aparência angelical se tornou monstruosa. Mas voltando a Perseu, Atena, ao saber deste rapaz que estava tentando salvar sua própria mãe, logo resolveu apoiá-lo na sua jornada. Afinal de contas, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Ela primeiro informou tudo o que ele precisava saber a respeito da Górgona e avisou para que ele nunca olhasse diretamente a Medusa, mas somente pelo seu reflexo. Através de Atena, Perseu fez um social com Hermes, as ninfas do Estige e com as Greias, e conseguiu nisso tudo mais informações sobre a Górgona, um escudo irado, uma foice inquebrável, sandálias aladas, uma bolsa e um elmo da invisibilidade de Hades. Mitologia ensinando que privilégio é ter contatos importantes. E devidamente preparado, lá vai Perseu voando para enfrentar Medusa. Chegando em Perbóreos, lá encontrou a Górgona adormecida com suas irmãs, entre animais, feras e homens petrificados. Perseu então recebe aquele chamado de Atena, advertindo para que ele não vacilasse. Assim, ele poliu o escudo que ganhou, para que pudesse ver a Medusa através de seu reflexo, e guiado pela deusa, Perseu decapitou a Górgona com um só golpe. Colocou a cabeça da Medusa numa bolsa, pois ela ainda tinha seus poderes ativos. E vale observar que, após a morte da Medusa, nasce o Pégaso, o cavalo alado. Estênio e Euríale acordam e imediatamente perseguem Perseu, mas ele consegue escapar pegando carona no Pégaso e usando o elmo de Hades, que lhe concede a invisibilidade. Enfim, aconteceram muitos bafafás, uma série de batalhas em seguida, o que eu posso tratar em um outro episódio, mas Perseu encontra Andrômeda, salva ela, salva do monstro marinho, salva da família que queria casá-la com outro cara, e no fim fica com ela mesma. 2 pombinhos. Então chega Perseu até a sua mãe Danae, que sofrendo com as ameaças de casamento de Polidectes, havia se refugiado em um templo. Depois disso, Perseu vai até o boy lixo que é Polidectes, e no meio de insultos de Polidectes e seus seguidores, e tantas outras tretas,
Perseu entrega o seu favorzinho, mostrando a cabeça da Medusa e petrifica o rei. Após toda essa treta aí, Perseu entrega a cabeça da Medusa para Atena, ela que ostenta a cabeça da Górgona em seu escudo para toda a eternidade. Passei bem rápido só para podermos chegar nesse ponto que é o fundamental, que é a parte simbólica do mito. Então vamos lá, eu vou tentar ser o mais didático possível para transmitir toda a ideia e a análise do Paul Gill em O Simbolismo na Mitologia Grega. Vamos lá. Como vocês sabem, Perseu é filho de Zeus e Danae. Zeus, representando o divino, fecunda Danae com uma chuva de ouro. O ouro simbolicamente representa o divino, o incorruptível, o sagrado. Danae, por outro lado, é uma mulher, símbolo frequente da terra. Perseu, então, é o herói gerado pela terra e filho do divino. Só o seu nascimento já é muito simbólico. É muito semelhante também com o que vemos nos mitos bíblicos, como na concepção de Cristo. E Acrísio, para se salvar da profecia, decide se livrar da mãe e da própria criança. E vale observar que, etimologicamente falando, Acrísio significa aquele sem ouro, pois seu nome deriva de a, que é negação, mais Chrysos, que quer dizer ouro. Podemos analisar simbolicamente que o presságio da morte de Acrísio por Perseu significa que ele irá matar não só o seu avô, mas também a perversão do mundo, até atribuir uma condição messiânica ao Perseu. Acrísio então joga eles no mar, mas ao final eles são salvos. Aliás, o abandono da criança é comum nos mitos de diferentes povos. Isso expressa a perversidade do mundo, mas também pode simbolizar a importância do pai divino para a vida da futura criança abandonada. Afinal de contas, Perseu é filho de Zeus. Tanto é que ao vencer a Medusa, ele obtém um Pégasus, podendo ascender ao céu, superando a perversidade do mundo. Mas isso só é possível se Perseu enfrentar o maior dos perigos, que é a Rainha das Górgonas. Agora, falando sobre a Medusa, devemos lembrar que todas as versões dela apontam uma híbris. Híbris é um conceito grego que significa desmedida, num sentido de arrogância, desequilíbrio e falta de controle. Medusa competiu com Atena, a deusa da justiça e da sabedoria. Logo, a Medusa se achava superior à justiça e à sabedoria, uma híbris. Portanto, ela representa a vaidade. Sabemos também por Ovídio que Medusa era sedutora. Afinal de contas, a vaidade é sedutora. Ela usava sua beleza para encantar e depois abandonar. Igual a Regina George em Garotas Malvadas, sabe? Sua beleza então era para um uso egoísta, uma híbris. Atena então castiga Medusa, pois ela se vale de sua beleza para agir como uma serpente, paralisando tudo e a todos para o seu próprio benefício. Portanto, a aparência da Górgona passará a revelar sua essência. Seus cabelos, que simbolizavam belo, agora são serpentes, que representam perigo. Seus olhos, que encantavam, agora petrificavam, pois é isso que ela representava. Era esse o desafio de Perseu, enfrentar a híbris, a culpa da Medusa. Mas quem quer que olhasse para a cabeça da Górgona era petrificado. Portanto, ver a Medusa era reconhecer a vaidade culposa, aquela que ninguém consegue suportar. É necessário então resistir à visão sobre a Medusa, sem que essa vaidade culposa nos paralise. Medusa simboliza o terror, o desespero em relação a si mesmo, paralisa a nossa mente vaidosa nos momentos de lucidez, quando nos vemos verdadeiramente. A Medusa representa a imagem deformada de todos nós, a imaginação exagerada de si, a culpa gigantesca de quando a vaidade desmorona. Mas só há uma única atitude, uma única arma para proteger-nos do terror da Medusa, que é a reflexão pelo escudo de Atena, a reflexão pela sabedoria. E é justamente essa arma que possibilita a vitória de Perseu. Porém, é necessário que a ataque enquanto ela dorme, porque só somos lúcidos e aptos para essa luta quando a vaidade não nos espera. E é nesse escudo que Perseu vê, em seu reflexo, a verdade sobre a Medusa. Ele vê seu ponto fraco, e podemos dizer que ele arranca a vaidade, a culpa pela raiz. E assim que ele decapita a Górgona, imediatamente ele põe a cabeça numa bolsa. Isso porque a vitória sobre a vaidade pode se transformar facilmente em uma vaidade pela vitória. Por isso que mesmo morta, a Medusa continua perigosa. Vale observar também o nascimento do Pégasus seguido da morte da Medusa, simbolizando a possibilidade de elevação, e também possibilitando a fuga de Perseu das Górgonas, Estílio e Euríale. Portanto, esse mito não fala sobre um feminicídio, muito menos de um erro da deusa Atena, mas sim sobre poder olhar a verdade de si, sem ser petrificado pela vaidade culposa. Aliás, a cabeça da Medusa na mão de Perseu revela a culpa de seus inimigos, mas também nos mostra que a Medusa não é invencível. Aqui o mito nos convida a derrotar nossa própria Medusa, de vencer as nossas híbris e vaidades, porque nenhuma perversidade pode resistir à cabeça da Medusa vencida. Perseu venceu em Medusa o mundo inteiro. Sabe aquilo que tira o teu sono? Aquilo que você deseja esconder de você, só que ao mesmo tempo você não consegue se livrar, pois faz parte de você e você
ainda fica paralisado com isso? Pois então, muito provavelmente essa seja a sua Medusa. E eu falo de mim, eu nunca tive pai. O meu nunca me procurou. Então eu saí pelo mundo quando tive uns 14 anos para procurar tudo aquilo que eu não conseguia através de um pai. Fiz cursos, circo, teatro e uma série de coisas. Foi então que eu conheci um senhor, um psicanalista, que por sua vez era um mitólogo, olha só. Coincidências, né? E eu não tive muita escolha, eu olhava para ele e queria muito um pai como ele. E vocês não sabem o quanto isso me destruiu. Olha, para início de conversa, trabalhei com ele desde editar materiais e acompanhá-lo em suas pesquisas, só que na maior parte do tempo, ele me tratava como um lixo. Sei que sou latino-americano e que nunca iria ter a mesma classe de sangue azul dele, porque sim, o velho ainda por cima era de família aristocrática grega, mas eu era ingênuo. Ficava satisfeito pelo ensinamento em literatura, gramática grega, psicanálise, teologia, filosofia e tudo. Só que nunca tive nenhum problema em assumir um papel de um bom discípulo, um bom aluno. E de alguma forma delirante eu via nesse senhor rabugento alguém que eu poderia aprender algo. Precisei passar por muito desaforo, humilhação e até mesmo um assédio para finalmente aprender que ele era um monstro. Para vocês terem ideia, este homem me desestimulava tanto, me tratando como ignorante, que logo desisti de continuar a faculdade. Eu me sentia completamente inútil para isso. Sem falar que criei um bloqueio emocional, de forma que fui me masculinizando para que não sofresse nenhuma brincadeira por parte dele. Mas depois desse monstro, desse Barba Azul, eu criei um vazio. Sinto que boa parte de mim morreu e que aquele jovem garoto que já foi campeão paulista de xadrez, é sério, eu já fui campeão de xadrez. Hoje eu tenho que mover montanhas para ter o mínimo de paixão pelo saber que eu tinha antigamente. E eu não tenho palavras para descrever o assédio que sofri. Às vezes fico fantasiando uma espécie de salto para acabar com todas essas lembranças. Talvez me faltou um pouco de bom senso de Atena, em ter visto a face da Medusa através do espelho da razão. Afinal de contas, foi uma sucessão de abusos, até chegar no inaceitável. Na verdade, até chegar numa série de atitudes inaceitáveis. Mas eu tava tão paralisado, tão acuado, que eu não conseguia nem ao menos gritar diante de um absurdo. Demorou muito, mas consegui enxergar a cabeça da Medusa. Muito obrigado para você que viu esse vídeo até aqui. Confesso que esse vídeo só existe por ter aprendido mitologia com esse Meduso. Faz tempo que eu não leio Mircea ou Campbell, mas comecei a estudar Paul Dill e Roberto Calasso, e além de outros tantos autores, mitólogos, etc. E se vocês gostaram do conteúdo, deixa nos comentários o feedback de vocês. Eu não quero que esses meus 10 anos de estudos de mitologia se resumam apenas a uma juventude de abusos. E esse vídeo de alguma forma é uma catarse pra mim também. Confesso que não foi fácil falar sobre essas coisas, confesso que não foi fácil escrever esse roteiro. E até hoje não é fácil lembrar das coisas. E saber que não posso fazer nada a respeito disso, porque é isso, né? É uma merda. Espero que esse relato te faça reagir à sua Medusa também. E como diria Sócrates, conheça a ti mesmo.